Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Novo Testamento. Fica depois do Evangelho de Lucas. Diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus é quem estava falando aqui. Então, o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que quando nós produzimos frutos, então o Pai, o nosso Deus, ele é glorificado. Ou seja, as pessoas, elas glorificam o nome de Deus quando elas veem frutos em nós. Quando a pessoa, ainda que esta pessoa, ela não conheça Deus, mas ela vê que aquele que é discípulo, aquele que é cristão, ele foi transformado, ele foi liberto, ele abandonou o pecado, abandonou os vícios, abandonou as coisas erradas, ou seja, ele vê um antes e um depois na vida da pessoa, aquele que se tornou cristão, aquele que se tornou discípulo. Então, ainda que a pessoa não conheça a Deus, mas ela vai glorificar a Deus por causa da transformação que ela viu na vida de outra pessoa. Continuando a leitura da palavra, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, Jesus aqui está dizendo que o Pai o amou e ele havia amado os seus discípulos, e hoje nós que somos discípulos de Jesus, esse amor permanece em nós. Agora, a orientação do Senhor Jesus aqui no final do versículo 9 é que a gente venha permanecer no amor dele. Ou seja, nós não podemos deixar Jesus, não podemos nos afastar do Senhor, nós devemos a cada dia permanecer bem pertinhos do Senhor Jesus e assim nós estaremos no amor dele. E nós sabemos que nós estamos vivos e nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus por causa do amor de Jesus. E se Jesus está dizendo isso, permanecei no meu amor, então isso significa que ocorre o risco da pessoa não permanecer no amor de Jesus, ou seja, corre o risco da pessoa se afastar, da pessoa se desviar do caminho, da pessoa deixar de congregar, da pessoa deixar de obedecer a palavra de Deus. Agora, lógico, quando a pessoa ela não permanece no amor de Jesus, então não tem como Jesus cuidar dessa pessoa, porque quando estamos envolvidos no amor de Jesus, quando nós permanecermos, continuamos no amor de Jesus, nós que somos ovelhas, falando figuradamente, então Jesus, que é o nosso pastor supremo, ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar das nossas vidas, sabe? Ele vai nos guardar, vai nos proteger, ele vai nos instruir, isso se permanecermos no amor dele. Mas quando nos afastamos do amor de Cristo, então não tem como o Senhor Jesus
Ele cuidar de nós, sabe? Eu atendo muitas pessoas que aparecem na igreja e muitas dessas pessoas, elas se encontram afastadas, ou seja, essas pessoas não permaneceram no amor de Cristo, no amor do Senhor Jesus. E você vai perguntar qual que é o estado da vida da pessoa, e muitas delas dizem, todas elas que se afastaram, que as suas vidas estão destruídas, sabe? Se encontram com a vida amarrada de um jeito que elas não conseguem ver uma saída, não conseguem ver uma solução, elas não conseguem ver o cuidado de Deus na vida delas. E por quê? Porque elas não permaneceram no amor de Cristo, ou seja, não perseveraram. E uma coisa que eu sempre digo, sabe, o maior desafio do cristão, do homem, da mulher de Deus, não é a pessoa, no primeiro momento, entregar a vida para Jesus e se lançar no amor de Cristo, mas o nosso maior desafio justamente é isso, é eu e você permanecermos no amor de Cristo, porque a nossa carne, o nosso eu, não quer que a gente permaneça no amor de Cristo. O mundo não quer que a gente permaneça no amor de Cristo. O diabo e os demônios não querem que a gente permaneça no amor de Cristo. Então nós devemos perseverar, lutar contra o mal, lutar contra a nossa carne, contra o nosso eu, sabe? Lutar contra o inimigo e permanecermos no amor de Jesus, e o amor de Cristo estará presente nas nossas vidas, ou seja, Jesus, sendo nosso pastor, vai continuar cuidando, guardando, protegendo, nos livrando, nos guiando, enfim. Continuando a leitura da palavra, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então aqui, Jesus está dizendo, nos mostrando que a gente permanece no amor dele quando nós guardamos a sua palavra. E esse guardar a palavra não é simplesmente ter um conteúdo dentro de nós, não. Mas fora é levarmos dentro de nós o conteúdo que está escrito na Bíblia Sagrada, é nós aplicarmos a palavra nas nossas vidas, ou seja, praticarmos a palavra de Deus. Então, quando nós praticamos, quando nós vivemos de acordo como está escrito na Bíblia Sagrada, nós estaremos no amor de Cristo, e esse amor vai nos guardar, vai nos proteger. Vamos passar por problemas, sim, adversidades, sim, lutas, sim, mas pelo fato de estarmos no amor de Cristo, Jesus vai nos dar forças para que assim possamos suportar as adversidades. Agora, quando deixamos de guardar a palavra, de viver a vida da forma, da maneira que Deus ele espera de nós, então nós não vamos permanecer no amor de Cristo. E outra coisa, aqui nesse versículo,
praticamente o Senhor Jesus, ele está usando ele mesmo como exemplo. Ele está dizendo que ele permanecia no amor do Pai porque ele guardava os mandamentos. Ou seja, eu e você, nós devemos ter o Senhor Jesus como exemplo, como espelho, e devemos seguir os passos do nosso Mestre, para que assim a gente venha permanecer no seu amor, na sua presença. Continuando a leitura, versículo 11: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo significa alegria. Então Jesus está dizendo que aquilo que ele pregava, a mensagem que ele passava, que ele ensinava para os seus discípulos, aquilo é para que o gozo dele, a alegria dele estivesse nos discípulos e a alegria dos discípulos fossem completa. E hoje isso é para nós. Então, para que nós venhamos ter uma alegria plena, uma alegria completa, sabe? Para que a nossa alma ela venha ter um refrigério, nós precisamos permanecer no amor de Cristo e precisamos absorver, guardar, praticar a sua palavra. Agora, a pessoa que ela se encontra afastada de Jesus, ela não consegue ter alegria completa. De repente, ela pode ter alegria em alguma coisa, em alguma área, mas não vai ter essa alegria no seu íntimo, no seu interior, ou seja, não vai encontrar a verdadeira felicidade. Então, a verdadeira alegria, a alegria completa que o ser humano necessita, ele só encontra no amor de Cristo. Sabe? Um dia eu estive afastado de Jesus, não conhecia o Senhor, e eu procurava justamente essa alegria completa, mas não encontrei em nada nesse mundo. Mas fui encontrar essa alegria no Senhor Jesus quando ele se revelou para mim. E se você diz, pastor, eu não tenho essa alegria, pastor, eu até tenho do bom e do melhor, mas eu não sou feliz, não tenho essa alegria no meu íntimo, no meu interior. Então, faça o que eu fiz, entregue a sua vida para Jesus de fato, de verdade, obedeça a palavra, permaneça no amor de Jesus, e eu te garanto que você vai encontrar essa alegria completa. De repente, possa ser que o cristão, a cristã não tenha ali do bom e do melhor, mas vai ter alegria dentro dela, porque essa pessoa, ela tem o amor de Jesus na vida dela. Continuando a leitura da palavra, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus está dizendo que da mesma forma que ele nos ama, nós devemos nos amar, ou seja, o Senhor Jesus aqui está falando do amor da igreja, de um irmão pelo outro irmão, o amor pelo próximo. Então, meu querido e minha querida, você deve ter na sua vida esse amor e você deve
amar o seu irmão da sua igreja, a pessoa que de repente está do seu lado no momento do culto, que está na sua frente, que está atrás, não importa, mas esse amor, ele deve estar nos irmãos da igreja, da congregação. Continuando a leitura da palavra, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aqui Jesus, ele está dizendo, falando a respeito dele mesmo, que ele tinha esse amor e ninguém teve esse amor que teve Cristo. E esse amor não foi só em palavras, mas foi em ação, em atitude. E esse é o amor que Jesus ele espera que a gente venha ter pelos irmãos da igreja, pelo próximo, não só em palavras, mas também em atitudes. E diz a palavra que Deus é amor. Então, se a pessoa ela pode estar dentro da igreja, mas se ela não amar o irmão dela que está na igreja, então isso é um sinal que a pessoa ela não conhece a Deus, que ela não conheceu o Senhor Jesus, que essa pessoa não aprendeu a amar como Cristo amou, como Cristo ama. E justamente, então, a prova do amor de Jesus por nós é que ele morreu na cruz do Calvário e entregou a sua vida por nós, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo quando ele morreu, nós não o conhecíamos, mas ele entregou a vida dele pelos seus amigos, pelos seus discípulos, por toda a humanidade. E hoje eu e você devemos corresponder a esse amor do Senhor Jesus. Continuando a leitura da palavra, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então Jesus aqui nos chama de amigo. Agora, a característica do amigo, no caso de Jesus, é fazer aquilo que ele manda, ou seja, obedecer a palavra. Quando obedecemos a palavra, nós somos amigos de Jesus. Então, se não obedecemos a palavra, nós não estamos sendo amigos do Senhor Jesus. Versículo 15, para a gente finalizar. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então Jesus aqui, ele estava dizendo para os seus discípulos que ele já não via eles mais como servos, mas como amigos. E na realidade muitas pessoas seguiam o Senhor Jesus, ouviam seus ensinamentos, mas note, apenas para os 12, os apóstolos, Jesus está dizendo que já não chamava eles mais de servos, já não via eles como servos, mas os via, os enxergava como amigos. E sabe, há uma diferença entre um servo e entre um amigo. E qual que é a diferença? O servo, sabe? Ele obedece, muitas vezes, por medo.
O servo, muitas vezes, ele obedece para receber uma recompensa. Servo também, escravo, empregado, o significado da palavra. E um exemplo, corre o risco da pessoa estar trabalhando numa empresa ali grande e esta pessoa não conhecer o dono daquela empresa. Corre o risco, de repente, dele ter sido contratado por segundos, por terceiros, está ali exercendo a profissão dele, tudo aquilo, mas dele não conhecer o proprietário, o dono da empresa. E muitas vezes, o dono daquela empresa, sabe, ele não vai fazer questão que todos os seus funcionários o conheçam, mas com o nosso Deus, com o nosso Jesus, é diferente. Então, no caso, Jesus, que é o dono do reino de Deus, ele se dá a conhecer a todos os que querem, lógico, ele se revela a todos. Então, corre o risco da pessoa, de repente, ela está na igreja, ela até obedece uma coisa, outra ali da palavra, até de repente está fazendo um serviço na igreja, está fazendo a obra, mas corre o risco desta pessoa não conhecer o dono do reino, que é Jesus. E está ali por estar, de repente, até uma pessoa esforçada, empenhada, mas corre o risco dela não conhecer a Jesus, porque essa pessoa ainda, ela é servo, mas ela ainda não passou de servo a amigo de Jesus. Agora, o amigo é diferente. Com amigo, nós temos liberdade, sabe? Com amigo, nós ficamos à vontade. E justamente, se você comparar ali o relacionamento entre um servo e um senhor, é diferente. Entre um empregado e um chefe é diferente. Mas quando a pessoa, ela é amiga de Jesus, sabe? Ela não vai obedecer a palavra por medo, a pessoa não vai simplesmente obedecer a palavra esperando uma recompensa, esperando receber algo de Deus, mas a pessoa que é amiga de Jesus, ela vai obedecer a palavra por amor e ela vai ter comunhão com o Senhor Jesus, ou seja, ela vai conhecer a Cristo. Agora, lógico, nós devemos entender que é por etapa. Nós não conhecíamos o Senhor e nós fomos servos, mas Jesus não espera que sejamos apenas servos, mas Ele quer que a gente suba um degrau a mais e que a gente passe a ser amigo dele, ou seja, conhecê-lo de fato e de verdade, ter intimidade com ele e obedecer por amor os seus mandamentos e permanecer no seu amor. E você está em que estágio? Você é servo ou você é amigo? Por que você obedece à palavra de Deus? Será que você já conheceu o Senhor Jesus? Ou será que, infelizmente, você se encontra na igreja por estar? Então, se você diz, pastor, eu sou servo, suba um degrau a mais, não seja apenas servo, mas seja amigo, porque é isso que Jesus espera. Jesus não quer te enxergar apenas como servo, mas ele espera que você se torne um amigo dele. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos
na tua santa e gloriosa presença. Exaltamos o nome do Senhor. Tu és grande, tu és tremendo, teu trono é sublime. O Senhor é o nosso Deus, a nossa força, o nosso refúgio, Pai. Ó Santo de Israel, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, e ó Santo de Israel, que a gente não seja apenas servo, mas sejamos teus amigos, ou seja, que venhamos ter uma experiência contigo, Pai. Ó Santo Deus, se essa pessoa que me acompanha, ela ainda não teve uma experiência com o Senhor, que ela tenha. Assim como o Senhor se revelou a mim, se revelou no meu coração, e eu deixei de ser servo e passei a ser amigo do Senhor, ter intimidade contigo, liberdade contigo, ó Deus maravilhoso, que assim, meu Pai, esta pessoa também ela venha ter essa intimidade com o Senhor, de fato e de verdade, que ela venha obedecer a tua palavra, os teus mandamentos por amor, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada vida, cada alma que me acompanha na sua vida espiritual, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, meu Deus, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Receba a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a palavra de hoje. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha. Caso você queira, escreva aí nos comentários e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz!